Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a resposta muito boa que tivemos de vocês ao nosso convite, assim, que foi na sexta-feira, no sábado. Nós distribuímos os convites para receber aqui, ter uma oficina com o professor Paulo Nobre. E assim, só para contextualizar, quinta-feira da semana passada, o Wilson Nobre, o irmão do Paulo Nobre, com quem eu tenho feito muitas jornadas nesse tema de política industrial, ele é professor da Fundação Getúlio Vargas e trabalhou comigo lá no Conselho de Inovação da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Ele me disse que o irmão dele havia estado em Curitiba e para uma palestra no evento do Festival de Música, e ele ficou encantado com a cidade, e ele viu em Curitiba, ele teve o insight de fazer em Curitiba um laboratório nesse desafio de cidades climaticamente inteligentes. Isso imediatamente me tocou por duas razões. Uma, porque enquanto industrial, e faço parte de grupos que atuam nesse tema de política industrial e desenvolvimento sustentável, grupos no Brasil todo, e nós estamos convencidos que a questão climática, o tema mudanças climáticas, vai ser o vetor principal de desenvolvimento econômico e tecnológico daqui por diante. Então, e eu diria assim, na minha opinião, mais importante, mais impactante que a questão digital, né? A chamada revolução digital. As duas são dois fatos que são determinantes Olá, professor Calhado, prazer em tê-lo aqui. É determinante nesse novo ciclo de desenvolvimento econômico e tecnológico. E, de outra parte, Curitiba vai ter um encontro de Smart City no final de março. Então, nós enxergamos a oportunidade de trazer para esta agenda da Smart City o condicionamento climático. Essa é o vetor, é o fator mais relevante que vai pautar as atividades, as decisões estratégicas daqui para frente. Não pode ser ignorado. E a questão das cidades, especialmente as regiões metropolitanas, são as regiões de maior complexidade. Então, ter Curitiba como um laboratório de soluções no tema climático é da maior importância para os que vivem em Curitiba, para as demais regiões metropolitanas do Brasil e para as regiões metropolitanas de grande parte do mundo, que tem mais a ver com as situações do Brasil do que as situações da Europa e dos Estados Unidos, onde esse assunto está já adequadamente endereçado. Então, o convite que o professor Paulo Nobre me fez, no sentido de eu auxiliá-lo nesse tema, eu faço com muito prazer. Ele já é bastante conhecido de todos, e ele me apresentou assim também uma maneira muito criativa e original de trazer o tema, porque nós precisamos aproveitar o pouco tempo. A conferência da Smart City vai acontecer daqui a 4, 5 semanas. Então, daqui até lá, nós temos a oportunidade, digamos assim, de construir uma agenda estratégica para trazer esse clima e fazer com que aconteça daqui a um ano, em Curitiba, uma conferência internacional de cidades climaticamente inteligentes.
E, nesta ocasião, Curitiba poderá compartilhar sua experiência do passado e aquilo que pode construir de conhecimento nos próximos 12 meses. Então, eu quero passar a palavra ao Wilson Nobre, que é meu companheiro do Conselho de Política de Inovação da Fiesp, e Competitividade da Fiesp, e para ele explicar como é que vai ser a dinâmica. Obrigado, Rodrigo. Bom, boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Tá boa a voz? Não dá para fazer melhor que isso, nasci com essa voz mesmo, então vai ser essa que eu vou usar hoje. Muito bom, obrigado por vocês já terem começado a responder, né? O que a gente aprecia em Curitiba, e aí limpeza, lindeza, todas essas coisas apareceram muito forte, o que é um grande estímulo para que nós possamos ajudar, de alguma maneira, a continuar com essa lindeza da cidade, né? Nós vamos falar hoje, o Paulo Nobre, que está ali, vai fazer uma apresentação sobre os impactos das mudanças climáticas em 5 eixos. E a partir desses impactos, como este grupo é um grupo, assim, é um grupo especial, é um grupo que foi convidado num circuito de pessoas que já estão envolvidas com isso. Não é um grupo enorme de pessoas que estão querendo saber o que é mudança climática. Então, nós vamos dar muito mais tempo para vocês conversarem sobre isso do que propriamente para o palestrante apresentar as questões das mudanças climáticas. O Paulo poderá falar sobre a intensidade do momento que nós estamos vivendo, né? E, a partir desta fala, desse estímulo, convidar vocês para construirmos em conjunto quais são as oportunidades, um pouco quais são os riscos que vocês enxergam no fazer de vocês, no local onde vocês moram, onde vocês trabalham, mas, principalmente, quais são as oportunidades que aparecem quando a gente olhar o vetor das mudanças climáticas como algo que nos tira do imobilismo, algo que nos faz sair daquele lugar, não do conforto, mas da segurança, e nos coloca numa condição de aceitar a inovação. Inovação é isso, é sair do lugar onde a gente tem segurança e ir para um lugar que a gente nunca foi. As mudanças climáticas estão nos facilitando, e de uma forma ampla para toda a sociedade. Não tem ninguém, nenhum ator, nenhum agente, nenhum cidadão que está excluído ou está protegido desse fenômeno novo para a humanidade, que são as mudanças do clima. Ok? Então, nós vamos fazer esse encaminhamento. Muito rapidamente, eu quero convidar vocês para estarem presentes. Vocês vão ouvir uma porção de coisas que são apresentadas de uma maneira nova, e estar presente é um modo de abrir a mente, parar um pouco de pensar a respeito do que você sabe e ouvir para ver se tem alguma coisa nova que está vindo. E é principalmente entre vocês que vai acontecer esse fenômeno de ouvir profundo, né? Então, vou convidar vocês todos para... Agora chegaram, o ar-condicionado está gostoso, a poltrona é maravilhosa, o auditório é lindo. Cheguem, né? Totalmente aqui presentes para essa experiência que nós vamos ter juntos, tá? Nós vamos fazer uma rodada, 2 horas é muito rápido, é apenas um exercício, é quase que uma experimentação, degustação desse movimento que veio lá da teoria U, do autor chamado Otto Scharmer. Hoje muita gente no Brasil já conhece esse nome, teoria U, mas basicamente começamos, o Paulo vai falar sobre os impactos da mudança do clima, depois vocês vão fazer uma distribuição em temas e vão estabelecer um diálogo. Quais são as questões da cidade diante da mudança do clima? Questões são os riscos, mas principalmente as oportunidades. Depois eu faço uma nova rodada, essa rodada é organizada por tema. Depois a gente faz uma nova rodada de polinização. Essa é uma técnica chamada Word Café. E aí vocês misturam de novo, quem estava aqui fica diferente, forma outros grupos, e vamos... que oportunidades e soluções novas aparecem quando vocês ouvem uns aos outros. Depois nós voltamos para cá, e aí nós vamos para 2033, exatamente 29 de março de 2033. Você sabe que data é essa? Qual que é essa data?
340 anos de Curitiba. E aí nós vamos lá, para o aniversário de 340 anos de Curitiba. Tá? E eu não vou fazer spoiler agora, a gente volta para o auditório, faz uma colheita rápida e tentamos encerrar às 18 horas. Ok? Então vocês vão trabalhar bastante. Nós vamos trazer estímulos e vocês vão trabalhar bastante. Quem sabe algo relevante para dizer é que este resultado da colheita vai ser o germe para poder desdobrar em encontros subsequentes que vão acontecer através de webinars e dialógicos, de tal sorte que, ao estarmos no final de março, a gente vai ter uma agenda estratégica, propositiva, para compartilhar na conferência do Smart City. Obrigado, Rodrigo, pela memória. A ansiedade de começar a falar é tão rápida que a gente nem se apresentou, né? Então, eu sou Wilson Nobre, estava escrito lá meu nome, sou irmão do Paulo. Né? E eu tenho uma vida toda na área de inovação, professor da Fundação Getúlio Vargas, muitos anos em São Paulo, agora estou em Brasília e também trabalho com inovação em consultoria e estou na fase mais divertida da minha vida profissional. Né? Eu estou trabalhando com inovação com as pessoas e agora eu estou aprendendo que pessoas são maravilhosas, que inovam, que são criativas, todas essas coisas que os engenheiros só aprendem quando chega nessa fase da vida. Tá? Então, esse sou eu. Bom, boa tarde. Primeiro, Rodrigo, obrigado. Wilson, obrigado. E uma pequena correção. Quem é o irmão aqui sou eu, porque ele nasceu primeiro. Então, eu que sou irmão dele, né? Porque primeiro ele estava aí, depois eu que apareci. Então, de toda forma, é muito bom estarmos aqui juntos hoje. E, como o Rodrigo colocou, nós temos um desafio à nossa frente. E é um desafio sério o suficiente. Imagine assim, que o destino de muitas pessoas que você gosta, que você conhece, estão nas suas mãos, nas nossas mãos. Não é assim, a vida continua e ela vai continuar acontecendo e as coisas vêm e vão. Nós estamos diante de um momento, e já faz alguns anos, já faz tempo que nós estamos diante desse momento, de que nós temos que fazer uma escolha. Nós, planeta, nós, nação, nós, cidade e nós, cidadão. Não é um negócio que o governo vai resolver, nem a ONU vai resolver. É uma questão mais profunda dos nossos valores, do que é que nós valorizamos, do que é que nós prezamos e o que é que nós queremos. E o que me chamou muito a atenção e o gosto, e por isso eu estou aqui, fazem acho que 10 dias que eu estive aqui numa reunião na 40ª oficina de música, na Oficina Verde, é o apelo de que nós podemos fazer um diferencial e nós podemos nos tornar um exemplo. E é por exemplo que a gente aprende a língua dos nossos pais quando nós nascemos. Então, imaginem que numa cidade nós podemos fazer algo que eu sozinho não posso. Nós, coletivamente, podemos tomar algumas decisões e essas decisões serem perpetuadas ao longo das administrações, que vocês talvez conheçam isso, né? de uma administração que faz coisas muito interessantes, daí a outra administração não dá continuidade. Mas quando o que está em jogo é a felicidade dos nossos filhos, dos nossos netos e das crianças que não nasceram ainda, então a gente tem que ter uma nova abordagem para essa questão. E termos um acordo cívico com os nossos governantes, com as empresas que fabricam coisas que nós compramos, com os serviços que nos são prestados, que nós prestamos, que gerem uma nova ética. Então, eu já vou começar dizendo o seguinte: mudanças climáticas globais não é um problema de carbono na atmosfera. Carbono na atmosfera acarreta aquecimento global, acarreta chuvas intensas, mas esse não é o problema. E para você saber que isso não é um problema, é simples: você tira o carbono da atmosfera
e pergunta se você está contente com a cidade que você mora, com o país que você mora, com o planeta. Se você está contente com o fato que existem crianças que vão dormir no dia seguinte e não tem uma expectativa no dia seguinte, que não tem escola, ou a violência no lar, ou a violência nas ruas. Então, carbono não é o nosso problema. Agora você fala, puxa vida, o camarada é pesquisador do clima, falou que o carbono não é um problema, acho que ele não fez a tarefa de casa bem, né? Não, eu fiz a tarefa de casa bem. Carbono é assim, é como temperatura. Você não pode passar de 40 graus, você morre. Então, toma um antitérmico. Mas se você está com 40 graus de temperatura, não viva tomando antitérmicos. Porque a sua vida vai acabar mais cedo ou mais tarde. Existe algum outro problema maior. E eu vou começar essa apresentação citando uma fala do representante da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, num encontro na FGV, 2007, e era a época do governo Bush. E aí o governo Bush era denier, né? Eles eram negacionistas das mudanças climáticas. Então as pessoas presentes, haviam cientistas de várias áreas, predominantemente na área de gestão ali, economia, na FGV, perguntaram, mas o senhor está falando aí dos Estados Unidos e tal, mas o seu governo é um negacionista. Como o senhor se posiciona diante desse fato? E foi interessante que ele falou o seguinte, eu pus escrito ali, deve achar uma hora que ele vai aparecer, mas eu vou falar. Vai ser um spoiler do meu próprio slide. Ele falou assim, não prestem atenção no governo dos Estados Unidos. Preste atenção no empresariado americano. Os empresários dos Estados Unidos já entenderam que não prestar atenção às mudanças climáticas não é um problema de prejuízo do seu negócio. É fim do negócio. E para mim a frase em inglês ressoa muito forte. End of business. Os senhores vêm da área mais diversas, né, da sociedade, de empresários. Quando é que acaba o negócio? O negócio acaba quando não entra ninguém na sua loja. Quando não tem um consumidor. Quando não tem alguém para quem você pode prestar o seu serviço. Mas, a menos que você tenha escolhido uma cidade muito pequena, que só mora em você, sempre tem alguém que vai passar lá para comprar alguma coisa. O que ele estava falando foi algo que o autor daquele livro Sapiens, Yuval, perguntaram para ele, o senhor acha que Covid poderia extinguir a humanidade? Ele falou, acho que não. Covid a gente vai passar por... Mas ele falou, o que eu acho que pode extinguir a humanidade são as mudanças do clima. Aí você pode, naturalmente, sempre que nós somos faced com uma informação muito chocante, a gente sempre tem duas possibilidades. Ou você deny, você nega, você fala, não, bobagem. Quem falou isso é um ignorante. Não, não é um ignorante, é o autor do Sapiens. E o representante de comércio Brasil, Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, ele também não sabe o que está falando? Ele estava falando para agradar aquelas pesquisadores da GV? Não, ele não estava falando aquilo para agradar. Ele estava falando porque esse também foi o resultado que o Sir Nicholas Stern chegou em 2006, quando ele publicou o Stern Review, encomendado pelo governo britânico. O governo britânico, né, tem Oxford, tem Cambridge, tantas universidades Oxford, antigas. E o governo britânico encomendou esse estudo, e os senhores devem conhecer. Ele fez o estudo dos impactos na economia, e o resultado dele primeiro foi em 2006. As mudanças climáticas são gravíssimas. O custo da inação nas mudanças climáticas tem um crescimento exponencial. E quem está na área de economia fala o seguinte, eu vou lhe dizer assim,
olha, o custo que você vai ter aqui com esse meu serviço, ele cresce exponencialmente. Perdi o cliente na hora, porque ele sabe que ele não vai poder pagar. Ele não sabe que ele não vai poder pagar 2 agora, depois 4, depois 8, depois 32, depois 256 e assim por diante. Então, ele falou isso para o governo inglês, e o Reino Unido, se vocês acompanham as notícias, o Reino Unido tem agido sistematicamente no combate às mudanças climáticas, não só localmente. O ICLEI e o British Council têm assistido, os estados do Brasil, eu não sei aqui em Curitiba se eles também assistiram, para a criação das leis de enfrentamento das mudanças climáticas no estado. O estado de São Paulo e Pernambuco, por exemplo, eu sei que eles participaram. Por que eles fizeram isso? Porque eles são bonzinhos? Não. No negócio não existe esse conceito, né? No negócio existe o interesse do lucro e na longevidade. Eles fizeram porque eles sabem que não atenção às mudanças climáticas representa fim da humanidade. Esse é o nosso divisor de águas. Também cada um das senhoras e dos senhores pode falar, entrei na palestra errada, né? O camarada está falando aqui do apocalipse do futuro. Mas não estou, não, porque a razão pela qual eu fiquei tão entusiasmado, Rodrigo, da nossa conversa, é que quando eu vim a Curitiba, eu vi uma possibilidade de nós trabalharmos na confecção de escaleres, aqueles botes salva-vidas, que quando o navio afunda, a gente põe no mar e vai nele. Então, enquanto as mudanças climáticas globais não têm retorno, eu não tenho aqui a figura, mas eu peguei do jornal, o lobo-guará está andando pela floresta no sul da Amazônia. Sabem o que significa o lobo-guará andando pela floresta amazônica? Que a floresta amazônica está morrendo, ela está se tornando em savana. O lobo-guará anda no ambiente de cerrado. A hora que a floresta amazônica termina, e ela termina não é porque as motosserras foram lá e cortaram todas as árvores, ela termina porque o período seco está aumentando. Já aumentou, em relação ao período histórico, há 30 anos, 1 mês, o período seco climatológico na floresta amazônica. Então, as chuvas que são ainda abundantes, elas demoram mais para acontecer. Num período maior de seca, o fogo consegue se desenvolver mais frequentemente e se alastrar mais longamente, além do próprio fogo induzido, que é praticamente todo fogo, raro fogos por raios e coisas assim. Fogo e seca, a floresta amazônica não sabe lidar com isso. Bilhões de anos para ela se constituir, com a areia que vem, os fertilizantes que atravessam o Oceano Atlântico e depositam na Amazônia, América Central. E se você fala, peraí, a poeira amazônica atravessa o oceano? Atravessa. Eu, por exemplo, participo de um projeto de pesquisa oceânica, que nós temos algumas boias oceanográficas ancoradas no fundo do oceano, no Atlântico Tropical. E uma dessas boias fica em 4 graus norte, a outra fica em 8 graus norte. Essas boias, quando a gente vai lá um ano depois com o navio para trocar a boia, colocar uma nova e trazer a velha para recalibrar, você passa o dedo sobre o cristal do pireliômetro e sai uma quantidade de lama. Porque aquela é a areia do deserto do Saara que atravessa o Atlântico e vem fertilizar a Amazônia. Pois bem, esse processo demorou bilhões de anos e a floresta amazônica não conhece fogo. Não faz parte como no Cerrado. O Cerrado conhece o fogo, ele faz parte da dinâmica de crescimento, da eclosão dos... apareceu. Das sementes, né, de saírem da dormência, mas não a Amazônia. Quando a Amazônia entra num processo de duplo ataque, período seco mais prolongado, fogo e motosserra, então nós estamos realmente levando a floresta para um ponto chamado ponto de ruptura, o tipping point, na qual você desequilibra o suficiente que ela, dali para frente, ela morre sucessivamente. E sem a floresta amazônica, nós não vamos mais conhecer o clima aqui do sul e sudeste. Nós vamos passar a viver numa região semiárida, porque aqui é a região de subsidência de uma circulação de larga escala atmosférica chamada circulação de Hadley. Por que aqui, diferente do Atacama e dos desertos de 30 graus norte e 30 graus sul, nós temos o quadrilátero de produção agrícola?
quantos milhões nós somos aqui? 100 milhões de pessoas, entre Rio Grande do Sul, aqui, Santa Catarina, até Belo Horizonte ali. Porque nós temos a advecção de água que vem lá da Amazônia para cá. Então, nós cortarmos a mangueira, a condição aqui fica muito complexa. Bom, mas eu não estou aqui para atemorizá-los. Como eu falei, o que me trouxe de volta foi pensar na possibilidade de, conjuntamente, nós construirmos esses escaleres e a cidade de Curitiba se transformar num exemplo de cidade de vivibilidade. Onde está o maior calor no resto do Brasil, mas aqui não. As chuvas vão ser intensas. Vocês viram pelas TV, jornais, as chuvas de São Sebastião, semana passada, domingo, 600 milímetros ou 700, entre 600 e 700 milímetros em 24 horas. É a primeira vez que isso acontece no Brasil. O ano passado, choveu 500 milímetros em Petrópolis. Então, chuvas muito intensas fazem parte da solução da mudança climática. E, fácil explicar, o ar mais quente, ele dissolve mais vapor d'água, ele fica mais, como a gasolina de alta octanagem, ele consegue desenvolver nuvens mais profundas e acontecem essas chuvas. Então, eu queria hoje só semear o desejo de nós desenharmos ações na cidade de Curitiba e em torno, eu chamo cidade, mas é a região metropolitana aqui, na região de Curitiba, na qual nós pudéssemos nos tornar adaptados, resilientes às mudanças climáticas, localmente. E isto é possível. Não significa que não vai chover, ou que nós não vamos ter uma onda de frio aqui muito intenso, ou onda de calor muito intenso. Mas nós teremos mecanismos. E aí está o nosso desafio. Quais mecanismos? O que cada um das senhoras e dos senhores conhece do seu local, da sua rua, do seu bairro, da sua área de atuação, que nós poderíamos fazer em conjunto, que tornasse a cidade resiliente a esses grandes intempéries. E daí, para colocar em contexto, eu vou passar algumas figuras. E essa foi a frase, que eu inclusive não tenho o nome do diretor, eu só sei que ele era o diretor da Câmara de Comércio. Então, essa é a gravidade e a ciência está por trás dele. Isso daqui é agora, no nosso último IPCC. A mudança climática é generalizada, é muito mais rápida do que nós antevemos. E se alguém alguém fala para você, não, esses modelos estão todos errados. Eu, como sou modelador do clima, eu posso falar, estão mesmo. Eles estão muito mais lentos em conseguir detectar e prever a rapidez com que as mudanças estão acontecendo, mas não o sinal. A Terra está aquecendo, os eventos estão se tornando mais intensos e coisas impensáveis estão acontecendo. Então, isso é a saída do IPCC, e o IPCC trouxe várias coisas de sugestões, de ações de contração da mudança do clima. Mas olha o Estado de São Paulo, de uma semana atrás, sobre o aumento do nível do mar. Nós sabemos que o mar está evoluindo 2 a 4 milímetros, hoje já 6 milímetros por ano. No começo da década, 2 décadas atrás, eram 2 milímetros por ano. Você fala, 2 milímetros, você faz o conta assim, quantos milímetros? Imagina, daqui a 100 anos ainda são 100 milímetros, 60 milímetros, é coisa pouca, né? No nível médio do mar. Mas é que o nível médio do mar, quando ele sobe, ele, por exemplo, ele faz desaparecer as ilhas no Pacífico. Ele faz com que o esgotamento sanitário das cidades litorâneas pare de funcionar. E, aí entra a parte do filme de terror, as placas de gelo na Antártica e na Groenlândia. Na Antártica elas estão flutuando sobre o mar, ancoradas no continente. E na Groenlândia elas estão sobre o continente, mas estão sendo erodidas pelo aquecimento. O deslocamento dessas placas para o mar ocasionará, quando acontecer, a elevação instantânea
de 2, 5, 7 metros. Aí é catástrofe. Só que nós não podemos prever quando. Vai ser o ano que vem? Vai ser daqui 100 anos? Não dá para saber. Mas existe um gatilho apertado, que é a elevação do nível do mar, e a geração de êxodo de exilados do clima. Nesse evento de São Sebastião, por exemplo, por acaso, não acaso, o nosso irmão mais velho, o Carlos Nobre, deu uma entrevista de um estudo feito pelo CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, de que existem 10 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco, hoje, no Brasil. É só uma questão de tempo. E não é uma questão que você vai falar, um trabalho de engenharia, que elas têm que ser removidas. E eu fiquei muito feliz hoje em conhecer que Curitiba tem ações nesse sentido, de remoção de pessoas de área de risco, aqui na região. E em 2014, nós vivemos aquela seca aqui no Sudeste, Paraná, acho que não pegou, né? Foi São Paulo, Belo Horizonte, Minas e Rio, que acabaram, secaram. Daqui é o fundo de um açude, um reservatório, Alcantareira. Na época, tinha um jornalista, Everton Escobar, escreveu uma matéria muito interessante. Ele falou, imagina que em 2004 eu dissesse assim, daqui a 10 anos o Cantareira vai secar. As pessoas diriam, imagina, está exagerando. Então, a gravidade dessas anomalias, conforme a gente avança no tempo, elas sempre parecem uma exageração, mas elas não são. Então, como elas não são, o que é que nós podemos fazer? Né? Por exemplo, está vendo? Uma foto inocente, né, de uma pessoa andando em águas de inundação. A quantidade de patógenos que estão nessas águas, e que aconteceu agora em São Sebastião, essas águas invadiram os reservatórios de água. Acabou a água potável na cidade. Então, e aí vai on and on, e eu queria mostrar essa figura da página 22. Uma revista da FGV, 2003, se não me engano, 13. Aqui, tudo o que nós falamos, ali estão listadas as coisas que me fizeram voltar a Curitiba. A ideia de que nós podemos ter uma cidade independente energeticamente, que preserva as florestas, que é sustentável, tem jobs verdes, cidade vivível, e vou voltar nesse ponto. Como é que a gente faz para que os extremos de temperatura não sejam insuportáveis? Renováveis, área, ar limpo, crianças saudáveis. Tudo que nós todos queremos. O negacionista aqui diz, imagina, e para que a gente vai fazer todas essas coisas? Suponha que a mudança climática é só não verdade. Então, eu queria deixar bem claro que não existe mais lugar para o negacionismo climático. Existe uma necessidade de ações enérgicas, consequentes, que vão habilitar que nós tenhamos uma vida melhor do que nós tínhamos antes das mudanças climáticas. Nós vamos ter uma cidade melhor do que nós tínhamos antes, que o carbono hoje, por exemplo, está a 420 partes por milhão. E até recentemente, quando eu comecei a fazer os meus estudos com modelagem, era 374, que a gente usava como referência. Tá bom, e como é que nós chegamos aqui? Isso daqui é um trabalho do professor Brockstrom, que é medir a afluência, número de patentes e população, em 1910, em 1950, logo depois da guerra, e em 2014. Então, nós tivemos uma aceleração na produção de bens monumental. Só que com detalhe, nós continuamos usando os mesmos métodos de 1910, os mesmos veículos movidos a motor a combustão interna, a mesma maneira de olhar para a natureza, não como uma inspiração para novas soluções. Não, a natureza como um depositório de lixo, como se a gente pudesse, de efluentes, de químicas contaminantes. Então, essa grande aceleração fez com que, por exemplo, um negócio bem bolado como automóvel, e que mais bem bolado do que o automóvel, que é um automóvel elétrico, gerasse isso.
Hoje, quando eu vinha para cá, eu fiquei parado no trânsito de São Paulo com o coração na boca, que eu ia perder o voo. O trânsito, que é uma coisa mais irracional, a gente gastar o nosso tempo de vida, que só anda para frente e não anda para trás, parado no trânsito, além de respirando os efluentes lá dos outros carros, né? E para você dizer assim, será que o Paulo é do Greenpeace, né, um ecologista devoto? Não sou do Greenpeace, sou ecologista sim, eu acho que a ecologia é uma maneira de sociedade que nós podemos e devemos... Mas olha o que a The Economist publicou. Sabe, quando as coisas são muito acontecendo de uma maneira muito catastrófica, numa velocidade muito maior do que a teoria supõe, é razoável um nível de apreensão. Agora, o que nós queremos fazer hoje é sair da apreensão e ir para a ação. E não é só uma questão assim, de vamos preservar os rios. Olha essa figura gerada pelo FMI. É o custo das externalidades da produção de petróleo. 5 trilhões de dólares por ano. Não precisa tomar a minha palavra. Consulte o FMI. Por que o FMI fez isso? Porque o grande capital já entendeu que o petróleo não é o caminho para a geração de bens, como foi até o presente. Não vamos criminalizar o petróleo. O petróleo foi uma coisa extraordinária, mas ele tem um custo associado. Quem está pagando isso? Nós. Mas não é só uma questão de preço. Esse custo torna as nossas sociedades insolúveis. E eu gostei muito dessa figura, ela é uma figura artística que mostra a anomalia de temperatura média do globo de 1850 aqui até 2015 lá, e azul é frio e vermelho é quente. Então, olha, a notícia é, o planeta está aquecendo e junto com o aquecimento do planeta estão acontecendo eventos cada vez maiores. E ainda assim você pode me perguntar, mas isso é um negócio flat, né? Aquecer 1,5 graus, ou 2 graus, isso não é tanto. Não, ali nesse gráfico dos últimos 400 mil anos, a relação entre temperatura e concentração de CO2 na atmosfera. Então, essa possibilidade de nós passarmos de 400 para 800, para 600, para 1.200 partes por milhão, é sem precedente. O sistema terrestre não sabe lidar com isso. Não é que não sabe lidar, desculpe, deixa eu me corrigir. Sabe lidar. Só que não é um planeta habitável, onde uma chuva de 600 milímetros pode virar uma chuva de 1.200 milímetros. Qual é a obra de engenharia que pode lidar com isso? Qual é o tamanho da tubulação para escoar essa água? Ou temperaturas de 60 graus Celsius na Califórnia, na última onda de calor, e o Texas com menos 40, as linhas todas congeladas, sem energia, as pessoas morrendo de frio, no país mais rico e tecnologicamente desenvolvido do planeta. Então, esse é um planeta que, por isso a ONU fala das ações de mitigação. E para separar entre... É muito difícil falar de mudanças climáticas, porque sempre teve o inverno, verão, outono, primavera, verão, outono, inverno, é mais frio no inverno, mais quente no verão. E como é que a gente diferencia que esse calor aqui não é simplesmente parte da variabilidade do planeta? Quando os eventos começam a sair vários desvios padrões da sua que era anormal, a gente começa a entender que um novo sistema climático, nós estamos operando sobre um novo sistema climático. E é sério mesmo? Olha, quem esteve em 2014 ou 2004 em Santa Catarina, no furacão Catarina, nossa, o tempo passa em décadas, eu não lembro mais se foi 4 ou 14. Aconteceu a primeira vez um furacão no Atlântico Sul. Livro-texto de meteorologia mostra que, teoricamente, furacões nos desenvolvem no Atlântico Sul. Olha o número de eventos extremos aqui medidos pela UNEP, globalmente. Então, tem uma coisa, embaixo ali a anomalia de temperatura sobre o Brasil também está aquecendo, não é um problema global. E aqui na região sul, tem uma coisa interessante. Olha, isso aqui é um produto do meu trabalho, é uma simulação de mudança do clima, aumentando o CO2
com o tempo, e ele mostra que deve haver uma diminuição da precipitação na região Amazônia e Nordeste, e aumento da precipitação no Sul e Sudeste. Mas olhe como essa precipitação é prevista no nosso modelo. Com aumento da duração da estiagem, do número de dias consecutivos sem chuvas, e o aumento da intensidade da chuva quando ela chove. Então, nós passamos a ter mais água, pero não mucho. Eu vou mostrar uma outra figura para vocês, que aqui desconsidera o efeito da floresta. Aqui a floresta está mantida, é só o efeito do aquecimento global. Então, imaginem que agora nós passamos a ter períodos maiores de estiagem e, de repente, uma grande chuva que inunda tudo. É uma situação muito difícil. E como é que nós fazemos na cidade de Curitiba para lidar com isto? E aqui é um estudo mais recente, na qual nós removemos a floresta e elevamos o CO2. Aqui é a variação da precipitação, tá vendo? A redução de precipitação agora que vem até a região sul, sudeste, e o aumento de temperatura. O aumento de temperatura que nós detectamos chega a 40 graus Celsius de índice de sensação térmica, significa morte, porque o corpo não consegue trocar calor. Na nossa avaliação, eram 11 milhões de pessoas que, no clima atual, na distribuição atual, estariam sujeitas a esses aumentos de temperatura que ameaçam a vida. Bom, e aqui? Então, vamos pensar em Curitiba. Todas as senhoras e os senhores já andaram numa rua sombreada e numa rua exposta. Tiveram a experiência de andar descalço aqui? Olha a diferença de temperatura no asfalto, dado a mesma temperatura do ar, aproximadamente, o asfalto numa região sombreada, que vai ser, a temperatura do asfalto vai ser próxima à temperatura do ar, num lugar sem cobertura, é o dobro. Agora, aí você fala, mas eu não ando descalço no asfalto. Não, mas a quantidade de energia que você necessita para resfriar os edifícios e os veículos e os negócios de uma cidade nessa condição são muito maiores do que a quantidade de energia que você precisa para resfriar uma cidade arborizada. E aí, quanta energia? Aí eu fiz esse exemplo. Olha, uma árvore madura, na região amazônica, aqui talvez seja um pouco menos, evapora da ordem de 1.000 litros de água por dia. Se você transformar isso no calor latente de vaporização, isso significa uma quantidade tal de energia que, por exemplo, se nós somarmos as árvores do Parque Nacional do Iguaçu, isso significa 50 megawatts. São 50 joules por segundo. 50 megawatts, 50 mil megawatts, são 50 gigawatts. Itaipu, a potência de Itaipu, quando eu passei um dia lá e li, 14 ou 15 gigawatts. Nós precisaríamos de 4 Itaipus rodando 24 horas por dia para oferecer o serviço ambiental de resfriamento que o parque faz lá de graça. Essa mesma noção se aplica para a cidade. Se nós tivermos a cidade vegetada, ela resfria a cidade. Então, quando dá uma onda de calor, Curitiba está tranquilo. Mas vai ter talvez um pouco de ar-condicionado. E ela também evita o efeito da ilha de calor, de uma situação muito aquecida, que gera precipitações ainda mais intensas sobre a cidade. E quando a gente chega nessas questões, a gente fala assim, mas é caro. Trabalhar contra as mudanças climáticas é claro. Mas o planeta evoluiu de tal forma para a noção da emergência, que veja o que acontece. Governamentalmente, a diplomacia do clima, IPCC, todos os países concordando em assinar de que o homem é, sem sombra de dúvida, o causador das mudanças climáticas. Olha, isso é uma luta a nível diplomático, porque os países poluidores, historicamente pré-industrializados, eles têm medo de ter um efeito de liability,
de um país que nunca poluiu, fala, olha, tem uma tempestade aqui, destruiu aqui a minha casa, eu quero que você pague, porque foram vocês. Pois não. Ah, sim. Sim, sem sombra de dúvida, né? Bacana. A necessidade de nós adotarmos modelos de desenvolvimento econômicos que se baseiem nos eventos da natureza. No fundo, é só isso. Então, nós estamos num momento agora de que, diplomaticamente, existe um momento favorável. No fonte financeiro, existem trilhões de dólares de fundos que eram investidos em prospecção de petróleo. Por exemplo, o Rockefeller Foundation parou de investir, desinvestiu 50 bilhões, é dinheirinho, 50 bilhões de dólares em prospecção. A Shell parou de prospectar petróleo em vários países. E a British Petroleum virou Beyond Petroleum. Talvez eu não devesse estar falando isso, mas o que eu quero dizer é que existe uma fuga de capital da produção de petróleo, e não é à toa que todas as montadoras de veículos automotores já anunciaram que a partir de 2035, ou coisa assim, toda a produção será elétrica. Então, existe um momento para, economicamente, politicamente e, veja isso daqui, olha, segurança. Mudanças climáticas faz parte da Bíblia, do livro de segurança nacional dos Estados Unidos e do Brasil. A segurança climática já são elencadas como um elemento de segurança nacional. Porque disputa pela água, além de todas as outras coisas. E a Síria está lá disputando. E como eu mencionei na reunião, na oficina de música, 2015, o governador de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se estranharam na disputa pela água do Rio Paraíba do Sul. Então, água é um elemento vital. Então, nós promovermos mecanismos aqui, em Curitiba, no entorno, que aumente a produção de água e controle de temperatura, estamos realmente falando em colocar Curitiba no mapa do mundo. Podemos fazer isso? Vai ser parte do nosso exercício. E no tecnologia é impressionante. Vocês já escutaram alguém falar, carro elétrico? Não, mas a bateria tem um problema. Mas olha as baterias à base de enxofre que estão sendo construídas pela LG e que futuramente virão ser colocadas nos carros da Tesla e outros. O dobro de autonomia, metade do tempo de recarga, a densidade elétrica. 1000 quilômetros de... Então, tecnologicamente, segurançamente, economicamente e politicamente, o tempo é agora. E agora para nós agirmos. E por isso a nossa reunião de hoje não é para apreciar isso, é para apreciar isto. Eu fiz um cálculo de qual seria, cálculo estimado, o potencial de geração de energia elétrica de todos os telhados da cidade de Curitiba. E também fiz uma pesquisa de qual é a energia de pico. Sabe aquele horário que as concessionárias têm que comprar energia extra para não haver apagão? Então, o potencial de geração fotovoltaica agora não vou lembrar quantas vezes, esse valor. Ele não substitui toda a energia, você não pode gerar toda a energia que Curitiba consome nos telhados das casas, mas você pode evitar que haja necessidade de construção de novas usinas. E, como o Elon Musk está fazendo nos Estados Unidos, há um mercado de compra e venda de energia. As casas armazenam, colocam energia na bateria, vende a energia no horário de pico para as distribuidoras e compra de volta no horário que a energia está barata. Então, existe um mercado bilionário para a produção de energia. E nós, aqui no Brasil, no lugar que menor potencial fotovoltaico no Brasil, no mapa, é Santa Catarina, um pouco ao sul. É maior do que o maior potencial de geração na Alemanha. Então, nós temos uma capacidade de geração de energia
E transporte público. Nós precisamos ter um transporte público que nos desobrigue a ter um automóvel para ir até ali. Principalmente na parte central da cidade. Isso daqui é no Rio de Janeiro, não é em Paris. Isso já existe no Brasil. Eu já usei esse trem várias vezes. É extraordinário, confortável, friozinho, com ar-condicionado. Ou a arte. Isso daqui também não é em Paris. Isso daqui é um balé numa favela, numa grande comunidade, ou favela, em São Paulo, chamada Paraisópolis, em que as crianças são ensinadas a dançar balé. É dado uma perspectiva de futuro para elas, que elas não teriam de outra forma. E isso é que eu me referi à mudança climática, que é a mudança de paradigma. De qual é a cidade que nós queremos para nós. E olha, meus olhos ficaram cheios de andar por Curitiba e ver quantos cinemas, teatros, lugares de show que existem na cidade. Quer dizer, a cultura é uma assinatura muito forte da cidade. Então, o convite para as pessoas para entrarem através da arte e sonharem um novo futuro. E isso daqui, provavelmente, as senhoras e os senhores não viram ainda, quem não esteve na minha palestra na oficina de música. Isso daqui é uma bolotinha de argila, amassada assim, com sementes de flores nativas, flores e plantas nativas da Mata Atlântica, que uma ONG lá em Salesópolis, eles fazem, lá tem muitas trilhas, eles entregam para os ciclistas, e os ciclistas, ao andarem pelas trilhas, jogam essas bolotas ao longo do caminho. Então, é um ato cívico de replantio da nossa Mata Atlântica. Você fala, mas é muito pequeno, não faz diferença? Faz toda a diferença. Porque a pessoa que fez isso está ligada nesse assunto. E ela fala, isso é importante. E quando ela for votar, ela vai perguntar para a pessoa lá, qual é a sua instância em relação ao ambiente no qual nós vivemos. Então, o replantio da nossa floresta é um ato de amor, as crianças dançando é um ato de amor, transporte público é um ato de amor. E nós vamos chegar à conclusão de que o amor é a nossa verdadeira, única possibilidade. É fazer por amor, fazer por respeito ao próximo, ao direito do próximo de também ter uma vida digna. E daí eu peguei essa figura de um paper, 2022, um estudo sobre resiliência de cidades contra o clima, para as mudanças climáticas. E me chamou muito a atenção essa noção das transformações estudadas em várias cidades. E olha, eu já posso dizer, em algumas cidades não deu certo. Ações de resiliência foram um tiro no pé. E em outras deu certo mais ou menos, e outras foi bem. E no fundo, o que ele mostra aqui, não sei se dá para ler ali, olha, que o que nos leva de uma transformação pequena, lá no meu bairro, e rápida, que nós lá podemos fazer, para uma transformação grande e que causa uma transformação geracional, são capacidade de adaptação, cooperação, trust, confiança, inovação e comunicação. Nós precisamos comunicar o que estamos fazendo. Nós precisamos que as pessoas saibam que aquele negócio que está sendo feito ali, aquele buraco na rua, é para aumentar a permeabilidade, para reter a água ali, para as árvores poderem exudar aquela água e manter a temperatura, e a pessoa não reclamar do barro enquanto o trator está fazendo o buraco. E o que é que nos levou nesses estudos a resistência a que a grande transformação não ocorresse? Memória de coisas que não funcionaram. Eu já vi isso acontecer, não aconteceu. Tradição, falta de soluções que são manuseáveis, práticas para as pessoas, capacidade limitada de financiamento. Então, você faz uma ação, mas ela não tem o dinheiro suficiente para frutificar, e assim por diante, né? Falta de multi-stakeholders. É nós acharmos que o governo vai resolver o problema, quando o problema não é do governo, o problema é nosso. O problema é de cada empresário, de cada professor, de cada aluno, de cada pessoa. Então, esse multi-stakeholder é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós estamos fazendo uma conversa
vários setores e resistência social, conflitos. Onde eu moro, eu não quero sair daqui. Então, com base no conhecimento que outros fizeram, e eu arrisquei fazer o seguinte, só como um rascunho, eu pensei, o que são nossos desafios, reconhecidos como tais? Ondas de calor. Ondas de calor, ele impacta a economia, ele impacta a saúde das pessoas, ele mata as pessoas, ele diminui a produção agrícola, etc. Enchentes e deslizamentos. Né? Quando acontece uma enchente, deslizamentos, colapso de abastecimento. Olha São Sebastião, acabaram as coisas, acabou a água no supermercado. São Paulo, outro dia, que teve 48 horas de combustível que não foi fornecido, porque os caminhões não podiam chegar, os supermercados ficaram vazios. Então, desabastecimento de água, alimentos e combustíveis são uma ameaça existencial para o nosso conforto. Apagões. Ninguém imagina Itaipu que não pudesse, quem conhece lá, que aquele lago pudesse secar, mas Três Marias, em 2015, secou. Rio São Francisco, 0 de produção, o lago ficou seco. Imobilidade urbana também, enchentes, ônibus que não vão, carros que não vão, ficam flutuando, e exilados do clima. E olha, exilados do clima é um problema que não é presente, mas ele está lá, ticking. Quem assistiu aquele filme Um Dia Depois do Amanhã, de uma catástrofe, que os americanos invadiram o México, então, os exilados do clima são um problema que estão esperando para acontecer. E o que é que nós podemos fazer? O que são oportunidades? Oportunidades são nós promovermos a segurança hídrica, a segurança térmica, a segurança energética e a segurança alimentar. E aqui eu não estou falando só de quantidade de comida. É um alimento que alimente os nossos corpos e as nossas almas. É um alimento que nos faça pessoas mais alegres. Não alimentos tristes, são alimentos vivos, produzidos aonde? No nosso entorno, na grande Curitiba. A energia produzida nos nossos telhados, os cataventos, junto com a hidráulica, então eólica, hidráulica e solar. A térmica, a segurança térmica é a nossa cidade vegetada. E com energia, mais a vegetação, você consegue sobreviver tanto a um pico de calor quanto a um pico de frio, porque você tem energia para se aquecer. E hídrica é a produção de chuva, que significa todo o entorno da região estar arborizada. Depois, as oportunidades de saúde, mobilidade, conectividade, moradia e serviços. Nós também não vivemos só de comer, nós vamos a um teatro, né? Nós vamos num professor de música, ou assistir um balé, ou coisas assim. Então, essas são algumas coisas que eu pensei deixar como uma semente para o que nós vamos fazer em seguida, que é a discussão sobre isso. Qual é o nosso legado? Está na nossa mão. Agora, aí eu vou devolver a palavra para o Wilson, para nós nos reunirmos e falarmos assim, uau, é mesmo, né? Nós temos uma oportunidade de sugerir coisas que têm dinheiro para ser feito, tem tecnologia para ser feito, há uma necessidade premente de ser feito. O que eu sugeriria, do meu conhecimento, que nós pudéssemos? E se nós fizermos isso, então, o que vai acontecer lá no futuro, lá em 2030 ou depois? As crianças que ainda não nasceram, as crianças que vão viver lá, elas vão se voltar para nós hoje, que tivemos a coragem de desafiar o ceticismo, do negacionismo, e tivemos a coragem de tomar a decisão de, independente do custo, o custo é intolerável de nós continuarmos com a sociedade que nós vivemos hoje, e eles nos dirão, muito obrigado. Eu também digo muito obrigado para vocês me escutarem nesse momento. Pronto. Se achou.
Tecnologia é isso, tá vendo? Ele ficou lá pensando e achou. Obrigado, Paulo, pela rápida introdução. Sempre um desafio muito grande. Nós tínhamos combinado o que a gente vai fazer em 2 horas, né? Então, faça um estímulo rápido, porque normalmente as palestras deles são mais longas e entram em mais detalhes. Mas nós entendemos que seria altamente interessante que vocês conversassem a respeito. Eu acho que nessa sala tem a maior parte das pessoas com experiência e vivência nesses assuntos, e seria bom a gente compartilhar. Então, eu vou convidar vocês para um processo de compartilhação, de compartilhamento, que a gente chama de Word Café, né? Então, o propósito desse encontro que nós acabamos desenhando, e na realidade, assim, com vocês, uma rodada rápida, para a gente fazer um experimento. Depois eu convido vocês para março, provavelmente 16 ou 23 de março, para um workshop de um dia inteiro, profundo, com muito mais gente, tá? Para a gente realmente sair com diretrizes. Hoje é um experimento para saber onde estamos no tema da mudança do clima em Curitiba. Né? Então, construção coletiva via diálogo, né? E conversar sobre as oportunidades de Curitiba como um modelo de soluções para a nova realidade climática do planeta. Vocês têm várias ações feitas que estão na direção disso. O que mais a gente pode fazer? Eu convido a uma jornada, então, e para essa jornada eu vou pedir que vocês acessem a curiosidade da criança, que é a mente aberta, né? Estejam curiosos pelo que vai acontecer, pelo que outra pessoa vai falar. Estejam empáticos, com o coração aberto, entendendo que esse cidadão é diferente de mim, e ele vai trazer uma novidade. E estejam conectados com essa vontade humana de produzir resultados incríveis para o planeta Terra. Essa vontade que nos faz humano, a vontade de vencer a inércia que o Paulo colocou aqui, né? Que não tem preço. Né? Não tem preço falar no futuro que a gente economizou para não fazer o que tem que fazer. Então, o seu papel é colaborar para resolver as necessidades imediatas e realizar as aspirações coletivas de seu grupo social e de sua localidade. Eu pediria que vocês ficassem concentrados, não no genérico. Curitiba deveria fazer assim, não. Eu vou fazer assim, a minha cidade, o meu trabalho na companhia de águas, eu poderia dirigir desse jeito. Né? Local, seu, próprio, não dos outros. Primeira pessoa. E alguns acordos. Primeiro, a opinião de cada pessoa importa muito. Então, nessa sessão de diálogo, nós vamos respeitar a opinião de cada pessoa. Não confrontá-la, não falar é diferente da minha, mas acolher como uma possibilidade outra. Adote uma postura apreciativa e respeitosa, quer dizer, aprecie o sabor da diferença. Ele pensa diferente de mim. O que será isso? De onde veio esse pensamento? E depois administre distrações, celulares, essas coisas. Né? Nós vamos fazer 3 rodadas muito rápidas. A primeira rodada do Word Café é acolher os riscos e oportunidades locais que vocês sabem, e aí haverá em cada grupo um relator, um facilitador relator, que vai anotando. Vocês também vão anotando, tá? Mas ele vai anotar para colher essa contribuição de vocês. Uma segunda rodada de polinização, aqui por tema, aqui mistura todos vocês para haver trocas, e uma terceira rodada de futuro desejável e visualização de possibilidades no futuro. Nós estamos com um grupo de anfitriões e relatores. Agradeço o Rodrigo, que em 2 dias conseguiu convidar um grupo incrível de pessoas que sabe fazer a coisa. Vocês estarão muito bem conduzidos por esses anfitriões que estão lá nas salas. Né? E nós criamos 10 temas para que vocês pudessem trazer uma contribuição mais relevante no tema de seu interesse ou tema de sua experiência. Então, no local de trabalho, nós vamos para o 2º andar, haverá uma sala com tema 1 e 2, alimentação e água, depois outra, temperatura e moradia, quer dizer, qual é o efeito da variação de temperatura, qual é o efeito da mudança de clima na moradia, o tema qual é o efeito na saúde e na energia, efeito e oportunidades. Né? Imagina se por causa das mudanças climáticas, nós conseguirmos viabilizar investimentos significativos para a produção de alimentos de alta qualidade. Alimentos orgânicos, produzidos de forma biodinâmica,
com agrofloresta em toda a região possível, de dentro e do entorno de Curitiba. Imagina se por causa das mudanças climáticas eu consigo alimentar melhor a população, né? Isso são oportunidades. Depois, mobilidade sustentável, né? Eletrificação e redução de distância, toda aquela questão de mobilidade. A educação, que é a parte central e base de todas as outras, né? E a comunicação. Quer dizer, o efeito e a velocidade das mudanças climáticas são tão rápidas que, se nós não usarmos de toda a estratégia e conhecimento de comunicação que a sociedade já desenvolveu, a gente morre na praia o tempo todo. Vai ter gente fazendo e ninguém está sabendo. Então, quando eu falo comunicação aqui, não é comunicação, eu estou falando da arte, a sétima arte, a arte do cinema. A gente deveria ter um produtor cinematográfico em cada grupo, para criar um filme emocional sobre cada descoberta. Porque é disso que a gente está precisando agora, envolver todas as pessoas, né? E, finalmente, protagonismo e cidadania. O Paulo falou muito claro e deixou muito colocado que somos nós, cidadãos, e todos os cidadãos que farão a solução do clima, né? Então, 1000 estratégias, vocês sabem fazer, como a gente constrói, ok? Eu vou pedir para vocês agora, eu estou vendo aqui que não tem ninguém com menos de 20 anos, certo? Alguém com menos de 20 anos aqui? Ah lá, 2. Então vocês vão imaginar 20 anos, tá? Os outros todos, eu vou pedir para vocês conectarem com 20 anos que está aí dentro. Está gravado, eu sei que está gravado, 20 anos de idade. Aí quando vocês forem para as salas, tem 2 possibilidades. Se você sair aqui do corredor, virar à esquerda, tem 2 lances de escada. Conecta, engata 20 anos e sobe escada, tá? 2 lances. Se não quiser brincar de conectar, aí tem elevador do lado direito, tá? Mas pela escada é mais rápida, mais larga, etc, etc. E vai ser uma experiência legal vocês se conectarem com 20 anos, tá? Funciona, viu? Eu estou fazendo trilha lá em Brasília todo domingo, trilha de 20 quilômetros, com cachoeira e tal. E eu conecto os 20 anos e funciona super legal, tá? Dá para ir e voltar. Então eu vou pedir a vocês agora aqui, nós vamos deixar o auditório, o prêmio aqui lá em cima tem café, tá? Então tem cafezinho, e vocês vão escolher em que tema vocês querem. Ao escolher, os facilitadores vão organizar, se tiver muita gente num tema e pouca no outro, eles vão convidar para trocar, para ficar grupos de 4, no máximo 5. Por quê? Porque eu quero que cada um de vocês fale, cada um de vocês ouça. E para isso, precisa ter grupos pequenos. A contribuição de cada um de vocês é super importante. E vai ser acolhida. Então, grupos pequenos, World Café, eles vão conduzir as 3 rodadas, tá bom? Os tempos são curtos, bem objetivo, e vamos produzir juntos. Depois voltamos para cá e eu só pediria que vocês voltem para o auditório. Eu vou pedir aos facilitadores que trabalharam lá facilitando, que venham um pouquinho aqui na frente comigo, no palco. Vocês que facilitaram, por favor, venham um pouquinho aqui no palco comigo.
Pessoal, eu quero, com a presença deles aqui, contar para vocês como eles foram jogados no fogo hoje. Nós tivemos um encontro online de 40 minutos, depois 10 minutos de conversa aqui, e eles se prontificaram a fazer esse trabalho de facilitação sem muito preparo. Então, eu queria pedir de vocês uma salva de palmas aos nossos facilitadores. Muito obrigado. Muito obrigado pela confiança que vocês tiveram de vir assim nessa loucura, tá bom? O próximo venham, porque o próximo nós vamos combinar tudo direitinho, com 3 semanas de antecedência, né? Vai ser bem legal. Deixa eu explicar para vocês assim um pouco mais da nossa venture, né? Da nossa ousadia. A semana passada nós visualizamos a oportunidade, a possibilidade de fazer uma conferência internacional sobre cidades climaticamente inteligentes aqui no Brasil. E que Curitiba estaria vocacionada para sediar essa conferência. O desafio era fazer essa mobilização. E como tem esse evento da Smart City no final de março, nós dissemos, bem, então nós temos que correr com o nosso projeto, a nossa ideia, para estar com isso como um projeto crível em 4 semanas. Então, nós tínhamos que organizar tudo isso em menos de 1 semana. Nós precisávamos dar um pontapé inicial. O pontapé inicial é hoje. Hoje é o início de um processo de construção de uma agenda nessa vertente de cidade climaticamente inteligente, e, por conseguinte, o resultado que nós vamos ter das conversas havidas com essa audiência aqui vai ser o framework para o desenvolvimento de ações subsequentes. Então, o trabalho que vocês fizeram é de uma importância muito grande, porque dá, assim, começa a organizar esse processo e construído de uma forma compartilhada. Obrigado, Rodrigo. Agradeço também ao Rodrigo. Por favor, venha agora aqui na frente junto conosco, porque se não fosse o Rodrigo, não teria acionado em tão pouco tempo toda essa equipe que confia nele, que se entrega. Quando ele pede, mergulha, né? Então, valeu, Rodrigo, muito mesmo. Isso também só foi possível porque, sem sombra de dúvida, nós aqui em Curitiba nós temos um histórico de exercício de cidadania pensando na cidade como um todo. Então, eu tinha certeza que se distribuísse os convites, nós sairíamos com resultado, com um pensamento estratégico. E agora nós vamos ouvir, então, as primeiras linhas, né, desse pensamento estratégico aqui com o relato dos nossos voluntários, que eles se voluntariaram ontem à tarde para se organizar para fazer esse trabalho. Nós combinamos de, avançado da hora, nós vamos capturar tudo aquilo que eles construíram, está tudo documentado, e um pouco mais do trabalho de inteligência que eles também aportam. Eles não são só facilitadores, eles são também pessoas envolvidas com o tema. E aí nós vamos compartilhar com vocês. Tá? O que eu queria agora, só para o encerramento, muito obrigado, agradeço vocês terem vindo aqui comigo, só para mostrar a nuvem de palavras, e que ideias interessantes que vocês estão anunciando, que depois eu vou receber deles também, né? Mas a conscientização, alimentos nutritivos, rapidez, olha que interessante, mudanças climáticas são de velocidade, né? Não dá mais para ficar planejando, vou fazer um dia, vou movimentar, não dá mais, é rápido. Rapidez talvez seja a palavra mais importante dessa época que nós estamos vivendo. Por isso... Parabéns, olha, por isso a atitude admirável de vocês, tão rápido fazerem essa reunião tão significativa. Isso aí. Nós conectamos nos nossos 20 anos e, fizemos acontecer, né? É isso aí. Então, esse é um pouco do educação hídrica, é um pouco daquilo que a gente está percebendo
desse nosso trabalho, tá bom? Antes de terminar, se alguém tem uma vontade assim, gostaria muito e não vai embora se não puder falar alguma coisa, eu ainda abro o microfone se alguém quiser trazer uma contribuição. Senão a gente pode fazer um encerramento e convidar vocês. Eu não tenho certeza se nós vamos fazer esse encontro maior no dia 16 de março, que é o Dia Nacional da Conscientização para a Mudança do Clima. Seria um dia muito bom para fazer isso, é uma data própria para isso, daqui a 3 semanas. Ou se nós vamos fazer, talvez, no dia 23 de março, que estará acontecendo um outro evento grande na cidade, de repente tem bastante gente. Eu ainda não consegui bater o martelo, mas fiquem sabendo que faremos um evento daqui a 3 ou 4 semanas, com mais pessoas envolvidas, usando isso que vocês nos trouxeram hoje como frame original, como um frame de partida. Tá bom? Então, se alguém ainda quiser falar um comentário, por favor. Alô? Oi. Nastácia, prazer. Eu feliz de estar nessa oportunidade. Que eu vejo por trabalhar com consultoria e diferentes públicos nesse lado é o quanto que a gente fala em rapidez, a gente fala em educação, mas o quanto que a gente consegue entender o que é necessário para mudar comportamento. Porque eu vejo que a gente colocar todas essas palavras e essas ações, elas ainda são muito intangíveis nos diferentes públicos, escalas e complexidades. Então, eu acho que um grande desafio, mas que abre muitas oportunidades, é entender dos diferentes públicos como é que a gente consegue fazer com que as pessoas tangibilizem, entendam o seu papel em algo tão grande, distante, gigante, que é mudança climática frente eu, que sou uma mera pessoa que habito este mundo, assim, ou uma mera empresa que não sou tão grande quanto uma multinacional, ou um mero governo que não tem uma instância do ser federal. Acho que todas as pessoas superestimam a dificuldade de mudança de comportamento e é um papel nosso entender quais são os comportamentos, desde as boas práticas até as reais mudanças e criar mecanismos para que isso aconteça. Acho que isso é o nosso grande papel como grupo promotor dessa força para mudanças reais, que é o que a gente precisa. Legal. Natália, né? Nastácia, é difícil. Nastácia, obrigado. Eu acho que você tocou no ponto central, é isso mesmo, exatamente isso, que é o grande desafio. Porque as tecnologias estão todas disponíveis. Se hoje eu falar uma palavra assim, levanta a mão quem sabe não. Levanta a mão quem já ouviu e acha que é uma palavra que conhece. Chat GPT. Sabe quanto tempo faz que esse negócio surgiu no mundo? 2 meses e meio. Percebe? Quer dizer, massificação, intensidade é isso. Nenhum de nós usou ainda, ou alguns usaram, mas já está no zum, quer ver, o negócio é incrível. Tecnologia é isso. Tecnologia está aí, está disponível, é só ter inteligência e convidar, a tecnologia vem e assume. Agora, as mudanças da pessoa humana, o convite à pessoa humana para encarar essa mudança do seu jeito de fazer, do seu jeito de morar. O Paulo comentou do alagamento que acontece lá, as pessoas, ninguém morreu. Aí, acabou o alagamento, volta no mesmo lugar. Mas, puxa, por que volta no mesmo lugar? Não é porque ele é ruim, é porque ele é um humano. E a gente precisa entender esse humano. Antes de falar, você tem que sair daqui. De fato, terá que sair daqui, né? Terá de sair. Mas como humanos que somos, e não como coisas que estão atrapalhando o processo da defesa civil. Entende? Então, acho que sim, esse é o desafio. Eu poderia falar? Por favor, bem rápido. Bem, eu sou da área de exatas, então, assim, eu acho que a gente tinha que fazer, ou pensar no próximo encontro, um plano estratégico funcional para realmente resolver o aquecimento global, de imediato. É só apenas isso, uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer, um plano concreto, né? Não só a ONU, as outras unidades, mas um plano concreto que realmente a gente possa pôr em prática. Combinar tudo que a gente viu hoje de modo eficiente, né? Para resolver, não só falar. Legal, obrigado. Esse é o desejo, né? Põe um plano concreto em cima de pessoas humanas. Vamos ver como que a gente faz
esse match de planos concretos sobre um negócio que a gente não sabe o que é, para pessoas humanas, né? Vamos ver se tem mais alguém que gostaria ainda de comentar? Rapidinho, é só um comentário também dentro dessa linha do papel do indivíduo nesse processo todo. É uma recomendação, né, porque muitos ainda não conhecem ou não ouviram falar sobre os IDGs. É um movimento que a gente está começando a perceber, aconteceu inicialmente na Suécia, em algumas das faculdades da Suécia. Otto Scharmer, inclusive, faz parte, embora ele, né, esteja no MIT. Mas assim, é interessante a gente olhar para isso. A proposta do IDG IDG vem de Inner Development Goals, que traz a ideia de que a gente, antes de falar dos 17 ODSs, a gente precisa olhar para dentro. E desenvolver, se autodesenvolver rapidamente, obviamente, nós enquanto seres humanos e indivíduos, para que a gente possa fazer as transformações que os ODSs prevêem e propõem. Acho que vale para todos nós e para a gente levar para os nossos, né? Porque sem isso fica mais difícil toda a transformação. Legal, bom você trazer isso, e aí eu te devolvo um desafio, né? Como é que a gente traz isso para Curitiba? Entendeu? Quer dizer, para Curitiba, para essa gente aqui, que está aqui. Tem uma cultura super bacana no centro antigo de Curitiba, tem uma cultura nova sendo formada na periferia de Curitiba, gente que acabou de chegar, que não nasceu, não tem origem aqui. Como é que a gente lida? E olha que bacana, se conseguir lidar com essa, pode ser exemplo para os outros. Né? Então, bem-vindos. Desculpa, mas é rápido. É que eu acho que a atitude, como o ato de amor que vocês estão fazendo como empresários, como técnicos, como conhecedores, é a grande atitude, é o grande começo. Muito obrigada. E aí eu devolvo ao Paulo, que tem falado isso com todas as letras, né? Não existirá transformação se não for ancorada na energia do amor. E aí está o nosso... Eu não digo que é desafio, é o nosso convite. Porque o amor está em cada ser humano. Então, o convite é para cada um de nós achar esse amor que está lá dentro e deixá-lo expressar-se. Eu gostaria, assim, indo para o final, né, pedir uma contribuição de cada um de vocês, que vocês pudessem escrever uns 2 ou 3 parágrafos, assim, das percepções, quanto às aspirações, quanto a objetivos, dar uma contribuição para isso que o... Como é que se chama mesmo? Caio. Que o Ário deu da necessidade da gente ter um plano estratégico, né? Então, assim, ideias de iniciativas que podem fazer parte de um plano estratégico, como o exercício de imaginação, né? Como que nós podemos... Ideias, percepções. Façam e coloquem no site, eu não sei, Ricardo... você manda um e-mail com link para que todos possam dar contribuições por escrito. E aí uma equipe, que seriam esses facilitadores, eles vão consolidar essas informações e daí construir como que uma narrativa, uma história desse primeiro encontro e quais são os próximos passos. Falar também dos próximos passos. O que no sentimento de vocês podem ser os próximos passos desse movimento. Paulo. Poderia. Primeiro eu queria agradecer muito nós estarmos aqui agora falando de amor. Eu, como cientista da área de ciência da natureza, essa palavra não existe nas equações. Albert Einstein um dia disse para a filha dele: o amor é a força mais intensa ou a maior força da natureza, para o qual nós não temos uma equação. E nós não temos uma equação para uma força que é a maior. O que é feito com amor é feito e dura para sempre.
A comida que nossas mães preparam para nós, que é feita com amor, não importa o que ela faça, é uma coisa espetacular. Então, falar de amor e não cair no termo comum, na comercialização do amor, do sexo, do romance, é um desafio, particularmente na área de ciências da Terra. Quem trabalha com ciências humanas ainda contempla o amor como um sentimento entre pessoas. Mas amor, força de modificação, como a gravidade, como o eletromagnetismo, é uma coisa nova. Então, fazermos por amor é fazer porque nós fazemos para o próximo. Nós não fazemos para nós. Não faço para mim. Eu faço porque aquilo é importante. E eu queria deixar, como o Wilson deixou, eu queria deixar um desafio, um pedido e uma proposta. Quando a gente quer sonhar a cidade, a gente imagina assim, a gente vai lá no futuro e olha para cá e fala, qual é a cidade que nós gostaríamos? Mas notem que quando nós fazemos isto, a cidade está lá e eu estou aqui. Então eu queria reverter a equação, cientista do clima pensa em equações, e fazer a seguinte pergunta: o que eu posso fazer para capacitar o ambiente onde eu vivo, as pessoas com as quais eu interajo, as pessoas que me conhecem, para elas pensarem e eu ser um motivo de transformação na vida dessas pessoas. E dou um exemplo. Na palestra que eu dei para a prefeitura, estava o prefeito, os secretários todos e muitas pessoas, eu deixei um desafio que é: adote uma escola. Não tem uma escola no bairro onde você mora? Na rua, próxima. Vá até a escola, conversa com a diretora ou com o diretor e fala assim: olha, eu sei marcenaria, eu sei matemática, eu sei música, eu sou pintor, cozinheiro, bailarina, não importa. E ofereça seu préstimo para a diretora. Eu fiz isso. E é tão bacana ver a cara da diretora. Hã? Você está bacana? Vem. Então, isso é só um exemplo. Existem muitas maneiras através das quais nós podemos mudar a sociedade. O desafio que eu deixo para nós, essa pergunta para cada um de nós: como eu posso ser o agente do clima na minha rua? Porque é realmente um pouco depressivo pensar nas mudanças climáticas, é um negócio do tamanho do planeta, é enorme, a China está produzindo carbono também, e tem mais a guerra. A gente se sente tão pequenininho, impotente de fazer qualquer coisa. Mas nós somos muito potentes, se nós fizermos por amor. E quando você vê uma criança, o que evoca em você? De poder cuidar, criar e despertar nela a vontade de ser. Tá bom? Então, novamente, Rodrigo, obrigado pelo convite. Todos aqui, o Wilson, obrigado pela coordenação, e todas aquelas pessoas que estiveram aqui coordenando os negócios, é muito bacana, e só de boa vontade não acontece. Tem que ter essa disposição para a ação. Então, eu estou vendo essa disposição para a ação aqui, eu estive em alguns grupos, e nós já nos comprometemos entre nós lá no grupo, que a gente não vai ser namorinho de verão, né? Que a gente depois sobe a serra e não lembra mais. Não, aqui é um compromisso mesmo de verdade. A gente vai continuar se encontrando, nós vamos trabalhar, porque isso é uma jornada. Muito obrigado. E uma palmas para vocês, todos, por estarem aqui. Muito bom. Então, para encerrar, lembrando que vocês vieram para um evento numa escola, vai todo mundo sair com lição de casa, certo? Então, vocês têm que pegar o link que vão receber e trazer contribuições textuais para um planejamento estratégico que mira resolver o problema das mudanças climáticas e resolve agora na sua vizinho, na sua casa, que é o convite que o Paulo deu. Tá? A gente pode olhar lá na frente, mas o próximo passo olha do lado. Tá bom? E muito obrigado por vocês terem vindo, colaborado e aceito o convite. E nos vemos, ou 16 ou 23 de março, e tragam todas as pessoas que precisam estar nesse movimento. Tá bom? Boa noite a todos. Até a próxima.